Uma realeza terrestre. 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade desta palavra de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi o que me perdeu na terra. Quem, então, compreenderia melhor o nada dos reinos daqui de baixo, se eu mesma não o compreendesse? Que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição ainda mais terrível, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ali ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu julgava muito pequenos e que desprezava, porque não eram de sangue nobre. Oh! Foi então que compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para preparar um lugar nesse reino, é necessária a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Oh! Jesus, tu disseste, teu reino não é aqui embaixo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que conduzem até lá. Procurai, pois, o seu rumo através dos espinhos e das sarças, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se devessem conservá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusão. Logo percebem que não agarraram senão uma sombra, e que negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que podem lhes abrir o acesso a ela. Tende piedade daqueles que não conquistaram o reino dos céus, ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. Ela é o elo de ligação entre o céu e a terra, não o esqueçais. Uma rainha da França. Le Havre, 1863. Neste ensinamento, a palavra ganha uma força particular porque vem da experiência direta. Não se trata de uma reflexão abstrata sobre o orgulho ou sobre o poder, mas do testemunho de um espírito que viveu a realeza terrestre em sua expressão mais elevada, e que, após a morte, pôde medir seu verdadeiro valor. A frase de Jesus, meu reino não é deste mundo, deixa aqui de ser apenas um ensinamento moral e se transforma em constatação vivida. O espírito reconhece que foi o orgulho que a perdeu na terra. Não o poder em si, mas a ilusão que o acompanha, a crença de que títulos, honras e privilégios teriam algum peso real além da vida material. Ao atravessar a morte, tudo aquilo que parecia sólido se revela vazio. A realeza, os símbolos, o prestígio social não acompanham o espírito. Nem sequer chegam até o túmulo. Essa percepção, descrita com clareza e dor, expõe a fragilidade das grandezas humanas quando confrontadas com a realidade espiritual. O choque mais profundo não está apenas na perda do poder, mas na inversão de valores. Aqueles que eram desprezados na terra, considerados pequenos ou insignificantes, aparecem agora em posição superior, elevados pelo mérito moral e não pela origem ou pelo título. Essa inversão revela um critério completamente diferente de justiça. No mundo espiritual, não há nobreza de sangue, mas nobreza de alma. O texto deixa claro que o acesso ao reino de Deus não se prepara com privilégios, mas com virtudes. Não se pergunta quem a pessoa foi, que cargo ocupou ou que posição social alcançou, mas o bem que realizou, o amor que praticou, as dores que aliviou. O valor do espírito é medido pela sua capacidade de abnegação, humildade, caridade e benevolência para com todos. Há aqui uma afirmação forte e necessária: os degraus do trono não aproximam do céu. Pelo contrário, muitas vezes afastam. O caminho que conduz ao reino de Deus não passa pelas facilidades, pelos aplausos ou pelas flores do poder, mas pelas dificuldades da vida, pelos espinhos das provas, pelos sacrifícios silenciosos que moldam o caráter e purificam o espírito. O ensinamento denuncia ainda a ilusão comum aos homens, a corrida incessante atrás dos bens terrenos, como se fossem permanentes. A morte dissipa rapidamente essa ilusão. O que se acreditava possuir revela-se uma sombra, enquanto os verdadeiros bens, aqueles que têm valor durável, foram negligenciados. Esses bens não são materiais, são morais e espirituais, e são os únicos que acompanham o espírito após a vida corporal. Por fim, o texto se encerra com um apelo profundamente evangélico: a compaixão. Em vez de condenar aqueles que se perderam na ilusão do poder e da riqueza, o Espírito convida a piedade e a prece. A oração é apresentada como um elo vivo entre a terra e o céu, um meio de auxílio real aos que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida.
Este ensinamento encerra o capítulo 2 de forma coerente e profunda. Ele reafirma que o reino de Cristo não se confunde com as estruturas humanas de poder e que a verdadeira grandeza só se revela à luz da vida futura. Tudo o que é aparência passa, tudo o que é virtude permanece. Agora, me conte nos comentários qual a sua interpretação. Curta este vídeo e inscreva-se no canal.